A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Bíblia em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do terceiro trimestre do ano 2022. A revista como um todo fala dos ataques contra a Igreja de Cristo e na lição número 3 nós vamos falar sobre a questão da imoralidade sexual dentro da igreja. Nós vamos falar aqui nesta lição de 3 temas principais, que é sobre a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Então estes 3 temas serão tratados aqui. Vamos seguir aqui a sequência da revista, mas este é o vídeo de destaque da lição, ou seja, o vídeo de destaque eu vou destacar alguns pontos, aqui levantar alguns questionamentos e focar em alguns pontos importantes, nos aprofundando dentro do contexto bíblico. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final para que você possa compreender o conteúdo da lição se você usa a revista CPAD na sua igreja. Se você é professor, esta aula vai te ajudar a ministrar uma aula mais completa na sua igreja. E se você é aluno e quer aprender o assunto ou tem curiosidade sobre este assunto, eu também convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre este tema. Bem, vamos lá. No EBD em Foco, só reforçando aqui o nosso conteúdo, nós temos um conteúdo completo das lições CPAD, de adultos e jovens, aula em vídeo, áudio, PDF, tudo isso gratuito. Você entra no site ebdenfoco.com, acessa os subsídios, baixa, usa do jeito que você quiser. Nós temos um conteúdo também que faz parte do nosso plano de assinatura, que são os slides em PowerPoint, sermões em PDF, ou seja, nós temos mais de 40 sermões disponíveis. Os slides, nós temos slides desde 2017, das revistas de adultos e jovens, que você pode baixar todos eles. Eu acho que se a gente for somar aí, dá mais de 300 slides. Estou jogando aqui por baixo, que eu acho que dá 300 só da lição de adultos. Se for somar adultos e jovens, vai dar mais de 500 slides. Então são muitos slides que você pode baixar de temas anteriores para ministrar na sua igreja e os slides atuais da revista, desta revista aqui. Então você vai ter todo esse conteúdo no ebdenfoco.com, além de vários cursos que vão te ajudar. Então acesse aí, na descrição do vídeo tem o link. Tem o nosso WhatsApp também, basta enviar uma mensagem para nós, qualquer dúvida aí a gente está à sua disposição. Bem, vamos lá. Dentro da lição, já no tópico 1, vou começar direto aqui no tópico 1. Fala assim, a revolução sexual. E há uma dica, deixa eu ver onde foi que eu vi, é que na lição de adultos a gente tem algumas informações extras aqui. E aí, uma das sugestões dessas informações extras é pesquisar sobre o movimento de maio de 1968. Então, esse movimento de maio de 68, na verdade, foi um movimento ali da década de 60, que começou na França, que alguns estudantes estavam reivindicando melhorias na educação, e esse movimento se expandiu para várias outras áreas e para outras nações, outros povos, enfim, foi um movimento meio que mundial, principalmente no mundo mais ocidental, né? No caso Europa, Estados Unidos, Brasil. Então a gente tem, no caso mais América e Europa, mais um movimento que pode-se dizer que atingiu o mundo inteiro, que foi justamente a luta por direitos em áreas que, na época, eram muito perseguidas e não tinha tanta liberdade. Então entrou a questão da democracia, entra muita questão política, mas entrou também a questão sexual. Então, quando se trata dessa questão sexual, as pessoas queriam mais liberdade sexual. Então tinha assim muita repressão, no sentido de que a sociedade como um todo é uma sociedade conservadora. Então se você lê aqui o tópico 1, fala assim, ó, dentro desse modelo cultural, os valores prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela, ou seja, a sociedade era uma sociedade influenciada pelo cristianismo, influenciado pelo que a Bíblia ensina, principalmente na área sexual. Então, o conceito de família é o conceito bíblico, um homem e uma mulher, no caso, heterossexual. Então, no caso, a família é constituída dessa forma. Está aqui em Gênesis 1:27, citando aqui Gênesis 1:27, que a gente vê que isso vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. E também a questão da constituição, da questão de gênero, né? Macho e fêmea, que a Bíblia ensina. Então, a partir desses movimentos, começou a discutir, a debater essa questão de gênero.
Então, um homem pode se sentir mulher, uma mulher pode se sentir homem, que entra a questão da ideologia de gênero. A gente vai tratar desse assunto em outra lição. Então, começou a ter o movimento dos homossexuais, no caso, eles querem também mais liberdade. Às vezes, assim, a gente olha para todo esse contexto, não dá para a gente também criminalizar isso, dizer assim, eles estão errados, 100% errados, né? Não dá para falar assim. Por quê? Porque os homossexuais, principalmente, eles foram muito perseguidos. Não era pela igreja, mas pela sociedade como um todo, uma sociedade mais conservadora. Eles tinham a homossexualidade, a própria medicina tinha a homossexualidade como uma doença, né? Algo patológico. Tem esse livro aqui do Walter Kaiser, que fala sobre questões éticas. Eu indico esse livro para quem é pastor e quem prega e ensina na igreja. São sermões prontos, estudos prontos para serem ministrados na igreja de vários temas. Então tem aqui sobre os pobres oprimidos, racismo, jogos de azar, adultério. Um excelente livro sobre ética para quem vai ensinar na igreja. E tem aqui a parte, né, que fala de adultério, no caso pornografia, divórcio, fornicação, enfim. Né, tem esses temas que estão dentro do contexto da lição. E na página 151 ele trata da homossexualidade, tá? Então aqui ele vai trazer algumas informações nesse sentido, né, da questão da homossexualidade, que, né, ele coloca assim, uma observação importante, né? Outra observação histórica importante é que em 1974 a Associação Americana de Psicologia foi pressionada pelo lobby homossexual a remover a homossexualidade de sua lista de condições patológicas e não mais considerá-la uma perversão do padrão das relações sexuais normais em suas categorias de distúrbios psicológicos. Então, assim, dentro da própria medicina, a homossexualidade era vista como algo patológico, que tinha que ser tratado. Depois isso deixou de existir. Isso foi bom ou ruim? Não vou julgar nesse sentido, mas o meu ponto de vista é que considerar a homossexualidade como uma doença é mais prejudicial, prejudica mais do que ajuda, vamos colocar assim, prejudica mais do que ajuda. Porque a gente sabe que o comportamento sexual da pessoa é definido pelo envolvimento com a sociedade como um todo. A gente não existe um padrão, assim, isso aqui vai definir quem é hétero e quem é homo. Não existe essa coisa específica que vai direcionar. Então, a pessoa, como um ser que vive em sociedade, ela vai se envolver de várias formas com relação à sua vida sexual, e aí depois ela pode se tornar ou não homossexual, e isso é fruto do pecado. Nós interpretamos todo distúrbio com relação, não vou colocar nem a palavra distúrbio, mas toda perversão sexual fora do padrão divino como fruto do pecado. Então a homossexualidade a gente entende como um pecado, uma atitude, uma ação da pessoa. Então, nessa questão de considerar uma doença, só gerou problemas e não resolveu, né, a questão da homossexualidade, que a gente sabe que só Jesus pode transformar. Então, assim, realmente, eles foram muito perseguidos, vamos colocar assim, os homossexuais foram muito perseguidos, e fez todo sentido eles lutarem por mais liberdade de expressão, lutarem pelos seus direitos. Fez sentido, tá? Não estou defendendo os homossexuais aqui, mas fez sentido porque realmente a sociedade como um todo perseguia e oprimia os homossexuais, e nós, como crentes, nós não podemos concordar com nenhum tipo de opressão. Então a gente tem que pregar o evangelho, mas isso aqui eu vou deixar para o tópico 3, que a gente vai chegar lá. Só falando dessa questão da transformação que a sociedade sofreu. Então essa sociedade conservadora, muitas vezes, ela foi prejudicial, realmente. Muitas vezes ela colocou o sexo como algo tão restrito, como um tabu, algo que ninguém podia falar, de tal forma que acontecia, às vezes, algum tipo de estupro, de pedofilia, e isso não era denunciado porque ninguém falava sobre sexo. Então ninguém tinha coragem de tratar do tema. Então, essa sociedade mais conservadora, muitas vezes, pegava esse conservadorismo e usava isso para o mal. O pecado é assim, tá? O mundo é assim. Então, isso foi usado para o mal. A questão da opressão dos homossexuais, muitas vezes violência contra eles, também isso é errado.
Então, a gente tem que ver que quando essas pessoas resolveram lutar por mais direitos, elas fizeram algo que realmente elas se sentiram pressionadas. Só que o resultado e as consequências disso a gente observa hoje. Então, é difícil a gente definir, né, o que foi vantajoso e o que foi desvantajoso. Só que eu vejo mais desvantagem do que vantagem. Por exemplo, a gente viu que a partir dessas lutas, né, no caso, popularizou-se a pornografia. Então a pornografia se tornou muito mais popular, qualquer pessoa tem acesso à pornografia hoje, principalmente meios tecnológicos, isso é muito problemático. A gente observa também liberação do aborto, que foi algo que aconteceu a partir dessa revolução sexual, a normalização do divórcio, então o divórcio que era visto como algo ruim, algo errado, e a gente vai falar aqui na lição mais na frente, né, no caso sobre o adultério, né, que o adultério era considerado crime, então tudo isso deixou de existir. Tá? No caso, o divórcio passou a ser normal, tá? O sexo antes do casamento. Tá? No livro do Norman Geisler, aqui, que fala também sobre ética cristã, é um excelente livro que trata desse tema, ele chega a citar aqui uma parte que a idade que os adolescentes têm a primeira relação sexual hoje é em torno de 13 anos. Então isso, né, no passado não existia. Então os adolescentes estão tendo relações sexuais muito mais cedo e assim, muitas adolescentes estão engravidando. Então a gente chega numa maternidade, a gente vai ver, eu nunca fui, mas quem já foi, já me informou isso. A gente vê lá crianças de 12, 13 anos tendo filhos. Então isso é muito problemático. Então assim, a sociedade se corrompeu por completo nessa área sexual. No caso, a popularização da homossexualidade, o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, vários outros problemas surgiram a partir dessa revolução sexual na década de 60. Por outro lado, né, alguns defendem a ideia de que teve algumas coisas positivas, né, o desenvolvimento, né, de remédios anticoncepcionais, enfim, teve algumas vantagens também. Mas o que a gente quer deixar bem claro aqui é que essa revolução sexual é algo praticado pelo mundo, o mundo perverteu e o mundo hoje sofre as consequências disso. E a igreja tem que fazer diferente. A igreja tem que se posicionar diferente. A igreja tem que usar a Bíblia como padrão para, no caso, as relações sexuais. Vamos agora para o tópico 2, que fala assim: as principais distorções da sexualidade sadia. Então aqui, logo no 2.1, fala a prática da fornicação. A fornicação, a palavra fornicação, ela é traduzida da palavra porneia, do grego, né, porneia. Porneia pode ser traduzido como relações sexuais ilícitas, ou seja, falando de qualquer relação sexual que seja pecaminosa, mas também porneia pode ser traduzida especificamente como fornicação. O contexto vai deixar bem claro isso aí. Paulo usa essa palavra, os evangelistas usam essa palavra também nos evangelhos. Vou citar aqui alguns versículos. Então, a fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, o sexo antes do casamento, ela é condenada na Bíblia e isso é realmente um pecado. Tá? Isso é um pecado. E nós vamos entender por que isso é pecado. No Antigo Testamento, a gente observa um padrão divino para as relações sexuais. Então está bem claro em Gênesis que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa. Então a gente observa o quê? Ele vai se unir à sua mulher, serão dois, uma só carne, eles vão ter relações sexuais, né, como um casal heterossexual. Então isso está bem claro na Bíblia, que do ponto de vista divino, o sexo tem que ser praticado dentro do casamento, isso está desde o Gênesis. A gente observa dentro da sociedade judaica um padrão da questão da relação sexual somente dentro do casamento, deixando bem claro que aquilo ali é a vontade de Deus. E o sexo fora do casamento ele é chamado de prostituição, tá? Dentro do contexto do Antigo Testamento. Vou ler aqui um versículo de Levítico 19, 29. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Então a gente tem essa passagem, mas tem muitas outras passagens, tanto diretas como indiretas, mostrando que o padrão para o sexo no Antigo Testamento
sempre foi dentro do casamento e não fora do casamento. No Novo Testamento, a gente tem também o próprio Jesus condenando a fornicação. A gente pode ler aqui, por exemplo, a passagem de Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição ou fornicação, pode ser traduzido como fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então aqui Jesus está falando ali com os fariseus, criticando os discípulos. Seus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus vai explicar o que de fato contamina. Aí ele vai citar aqui vários pecados e um deles é a fornicação. Então o próprio Jesus condena a fornicação. Paulo também, 1 Coríntios 6:16, que está tendo a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe ela não é explorada dentro da lição, mas ela é muito rica nesse sentido. Ela está bem aqui, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. Ou seja, se você tem relações sexuais, né, com uma meretriz, com uma prostituta, ou, no caso, uma relação sexual antes do casamento, uma relação sexual fora do padrão divino, você está com ela fazendo um só corpo, uma só carne. Então, isso aqui é pecado. Paulo começa a falar no versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então você vai pegar o que é membro de Cristo e fazer membro de uma meretriz. Então você vai usar o seu corpo da forma totalmente errada. Então você faz parte do corpo de Cristo, não faz sentido isso. Então dentro do contexto do ensino do apóstolo Paulo, no caso a fornicação é pecado. Podemos ver aqui outras passagens também do Novo Testamento aí. Eu vou pegar aqui o livro do Norman Geisler, que ele cita aqui alguns versículos, que ele vai citando, explicando realmente aí que a relação sexual antes do casamento ela é pecaminosa, né? No caso aqui, Paulo coloca lá em Colossenses 3:5, que no caso isso é uma imoralidade sexual. A vontade de Deus para a santificação pessoal é a abstenção da imoralidade sexual e da fornicação, 1 Tessalonicenses 4:3. Você pode ir conferindo aí. Tá? Paulo coloca aqui 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Neste caso, seria necessário que saísses do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Então Paulo está falando aqui dos imorais, principalmente desse contexto sexual. E Paulo não está falando das pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo ele sabe que realmente não tem como a gente se livrar, porque a gente vive nesse mundo. Teríamos que sair do mundo. Mas dentro da igreja, quem é imoral, essa pessoa ela pode contaminar outros. Então Paulo fala assim, nem sequer coma com essa pessoa, nem sequer sente com ela para comer. Então a gente observa várias outras passagens que não dá para a gente detalhar aqui, né? No caso, explicar a lei uma por uma, mas é bem claro dentro do Novo Testamento que as relações sexuais ilícitas elas são pecaminosas. A gente está falando especificamente aqui da fornicação, mas qualquer uma outra entra também no mesmo contexto. Vamos falar aqui também do adultério. Tá? No caso do adultério, eu creio que não é necessário nós detalharmos tanto, porque a gente já sabe que realmente é pecado. Não faz sentido o adultério ser aceito, ser visto como algo comum, algo normal. O mundo pode até fazer isso, mas a igreja tem que se posicionar contra. A gente tem o Antigo Testamento, o caso de Davi, é citado aqui na revista, que adulterou e foi, no caso, repreendido por isso, sofreu as consequências do seu adultério. A gente tem várias orientações em Provérbios 5, de 1 a 23. A gente tem dentro do Novo Testamento o próprio Jesus condenando o adultério. E a gente tem também os apóstolos nas suas cartas condenando ali o apóstolo Paulo e dentre outras passagens que vão deixar bem claro que o adultério é pecado. Então está bem claro isso, eu creio que não há nenhuma dúvida com relação ao adultério. Tá? No caso aqui, quem é casado tem que tomar muito cuidado, porque as tentações elas vão aparecer.
As tentações elas estarão aí disponíveis, mas o casal ele tem que saber estar sempre na presença de Deus para evitar qualquer tipo de tentação nessa área, porque a família ela pode ser destruída por causa de um adultério, por causa de um único ato. Então, o mundo não está nem aí para isso. Tá? Para as pessoas do mundo, o adultério parece que é algo que vai acontecer a qualquer momento e está tudo bem, tudo normal. Mas quando a gente traz para o contexto cristão, dentro do que a Bíblia ensina, não é assim que nós devemos viver. Nós temos que saber respeitar o nosso cônjuge, nosso casamento foi feito diante de Deus, é sagrado, e nós temos que preservar o casamento. E o adultério, né, vai ser algo que vai destruir a família. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então não é uma aula aqui sobre, né, adultério por completo, mas você que é casado tem que tomar cuidado, porque isso aqui sim, de fato, é pecado e pode destruir a sua vida, as consequências vão vir. E agora a gente vai falar da questão da homossexualidade. Vamos fazer o seguinte, só para organizar melhor os temas, o escritor da revista ele fala da homossexualidade no tópico 2.3, depois ele volta no tópico 3.3. Eu vou fazer uma pequena inversão aqui. Eu vou falar, na verdade, sobre o propósito do sexo, que está dentro do tópico 3, e depois eu vou falar da questão da homossexualidade. Então, quando a gente olha para o tópico 3.1 e 3.2, ele coloca assim, o sexo atende a uma necessidade da criação. Ou seja, Deus criou o ser humano, Deus criou um homem e uma mulher, e deu para eles a ordem de multiplicar e encher a terra. Então, sem procriação, não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Então o sexo é uma bênção de Deus, foi criado por Deus, é algo bom e maravilhoso. E realmente o sexo é muito bom. Quando a gente estava falando aqui de fornicação, né, que é o sexo antes do casamento, muitos jovens vão argumentar assim, já que o sexo é muito bom, por que, né, Deus vai fazer tanta restrição? Né, por que é pecado a gente fazer sexo antes do casamento? Qual é o problema nisso? Então muitos jovens vão usar esse argumento. Porque a gente precisa se conhecer melhor. Porque a gente precisa ver se é compatível. Porque a gente precisa experimentar. Não é assim. Tá? Não é assim. Deus cria o sexo como realmente algo muito bom. Tem vários propósitos, além de procriar. No entanto, o sexo tem que ser feito com responsabilidade. O sexo antes do casamento, assim, além das consequências psicológicas que pode trazer, porque uma ou outra pessoa pode sair machucada, pode ter problemas psicológicos com isso, pode ter também transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, pode ter uma gravidez indesejada, um filho que nasce numa família que não tem estrutura, que não tem amor, que não tem um pai ou a mãe para cuidar. Então são vários problemas que podem acontecer. Então, dentro do contexto da família, esses problemas são evitados, dentro do contexto do casamento, colocando melhor. Há a constituição da família, a procriação e a bênção de Deus ali. Mas antes do casamento isso pode ser problemático. Também os jovens querer saber se são compatíveis ou não, porque eu quero saber se nós somos compatíveis. Não existe isso. Deus criou homem e mulher e já são compatíveis. Dentro do casamento, quem é casado sabe o que eu vou falar aqui. O casal passa anos e anos se descobrindo mais nessa área. O casal, a maioria dos casais passam anos e anos com relação à área sexual e, no caso, vendo coisas que no começo eles não conseguiam, né, no caso, perceber isso, e depois de anos eles começam a perceber melhorias dentro do casamento com relação à área sexual. Então, tipo, o jovem achar que vai ter algumas relações sexuais antes do casamento, isso já vai fazer eles descobrirem que já, nós, né, somos compatíveis ou não. Isso não faz sentido, tá? Não tem lógica. Tá? Tem que casar e viver o casamento. E dentro do casamento, isso vai ser uma descoberta nova a cada dia. Alguns casais até costumam dizer que o casamento é como o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E realmente, de fato, se o casamento for guiado por Deus, o casal que segue a palavra de Deus e ora e vai para a igreja e serve a Deus e é fiel um ao outro, esse casal tem um casamento que, com certeza absoluta, com o passar do tempo, ele vai melhorando, ele vai ficando cada vez melhor,
principalmente dentro da área sexual. Então, é totalmente errado esse pensamento dos jovens de que acha que tem que ter algumas relações sexuais antes do casamento para ver se é compatível e tudo mais. Então, esse argumento não serve. Então, o sexo é dentro do casamento, do contexto do casamento. Então, está aqui no tópico 3.2, além da procriação, o sexo deve atender às necessidades de complementação e satisfação. O sexo ele também tem essa ideia de fazer com que o casal se complemente e se satisfaça. O prazer sexual também é algo muito bom e foi dado por Deus. Então a gente não pode negar isso, que o sexo também foi dado para essa questão da diversão mesmo, tá? Da questão do prazer, mas dentro do casamento, porque ali sim ele vai ser abençoado por Deus. Deus ele deixa tudo muito claro, muito certo, está bem descrito e a gente sabe realmente que o que Deus ensinou, se nós praticarmos, vai ser bênção. Vai ser bênção. Então, sexo dentro do casamento, pode-se dizer que ele é obrigatório. Antes do casamento, o sexo é pecado. Dentro do casamento, a falta dele é pecado. Então, é orientação divina. Que os jovens possam entender também essa questão aí. Essa lição é uma lição para a classe de adultos, não para a classe de jovens, mas não impede de você que está me assistindo depois transmitir esse ensinamento para os jovens. E agora, por último, a gente vai falar da questão da homossexualidade, que está no tópico 2.3 e depois no tópico 3.3. A gente vai abordar junto esses dois tópicos. Então tá. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. A nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos também, Romanos 1:26, fala assim, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma recompensa que convinha ao seu erro. Então a gente observa que a relação homossexual, ela é uma distorção da sexualidade criada por Deus. Está bem claro no texto que as mulheres mudaram seu uso natural e também o homem deixando o uso natural da mulher. Então isso aqui é resultado do pecado no coração do homem. O pecado manchou a humanidade e nós entendemos a homossexualidade como uma prática pecaminosa. A gente entende dessa forma comportamental e que não é genética. O texto aqui da revista, o escritor teve essa preocupação de deixar bem claro que a homossexualidade é um comportamento adquirido e não um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Tá? Então, o que define a sexualidade não é algo que vem da genética. Ninguém nasce gay. Homem não nasce gay, mulher não nasce lésbica. Então, isso aqui está mais do que comprovado. A questão da homossexualidade é um comportamento adquirido com vários fatores que nós não conseguimos determinar quais fatores. Então, pessoas vão ter desejos, no caso sexuais, por uma pessoa do mesmo sexo. Esse desejo é fruto do pecado no coração do ser humano. O texto bíblico vai deixar isso bem claro. Então aqui vale a pena nós fazermos uma análise tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eu vou usar aqui o livro do Norman Geisler, de Ética Cristã. Então a gente vai ver aqui alguns argumentos bíblicos contra a homossexualidade. Primeiro, Deus ordenou a heterossexualidade e não a homossexualidade. Então Deus estabeleceu relacionamentos heterossexuais quando ele criou homem e mulher. Então isso está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Tá? Gênesis 2, 24. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Então está bem claro dentro do contexto da criação que é um homem e uma mulher. Começa por aí. Outra coisa é, no caso, a história de Canaã. Canaã foi condenado por causa do pecado da sexualidade. Então vamos lá. Apesar de o texto não dizer isso de modo explícito, parece que Cã, filho de Noé,
se engajou em um ato sexual com seu pai embriagado. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 22, fala de ver a nudez. Cã, no caso, que é filho de Noé, viu o seu pai nu. Então, essa palavra, né, ver a nudez, vamos ler aqui ó, o texto bíblico, fala assim, vou ler do versículo 20 em diante, fala assim, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos irmãos que estavam ao lado de fora. Então, assim, essa palavra ver a nudez dentro do Antigo Testamento era um eufemismo para a relação sexual. Então, muitos contextos, ver a nudez significa ter relação sexual. Não existe consenso com relação a essa passagem, mas uma boa parte dos teólogos, e o Norman Geisler é um deles, vai defender a ideia de que aqui, de fato, houve uma relação sexual de Cã com seu pai, do filho de Noé com Noé. Muitos argumentam aqui, principalmente que, no caso, a maldição foi sobre Canaã e não sobre Cã. E a maldição muito pesada. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula havia feito, ou seja, o que ele havia feito, muito provavelmente uma ação, disse, maldito seja Canaã. Então ele amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã. Parece, né, dá a entender que era uma prática que o pai, né, ensinou para o filho. Então, isso aqui é condenado pelo próprio Noé. Não é fechado, nem todo mundo concorda com essa interpretação. Então, devido a ter sido uma maldição muito pesada, acredita-se que houve sim algum tipo de relação sexual aqui com Noé e seu filho. Vamos lá, Sodoma e Gomorra foram condenados por causa do pecado da homossexualidade. Olha só o que diz o texto de Gênesis 19:5. Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-o aqui fora para nós, que os conheçamos intimamente. Então o texto, no caso de Gênesis 19:5, está bem claro que eles queriam que aqueles homens, que no caso eram os anjos, saíssem para que eles tivessem relações sexuais. O texto bíblico fala para que nós o conheçamos. Os homossexuais, eles pegam essas passagens e falam assim, não, eles só queriam conhecer esses homens. Mas olha só que Ló oferece as suas filhas virgens para eles fazerem o que eles quiserem e eles não aceitam. Então observe que aqui a conotação sim é sexual. Então essas cidades, elas foram destruídas por causa desse pecado e de outros pecados. Tá? Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa desses pecados. Então está bem claro, aqui também eu vejo no texto aqui que a homossexualidade dentro do Antigo Testamento, antes da lei, tá? Antes da lei, ela já era condenada. A gente tem a história aqui de Noé com seu filho e a história de Sodoma e Gomorra também. A gente vai agora aqui para a lei mosaica, né? A lei mosaica também vai condenar. Fala assim, aqui em Levítico 18, 21 a 23. Eu sou o Senhor, não te deitarás com um homem, como se fosse mulher. É abominação. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. Então acrescenta aí que é o quê? Perversão. Tá? Isso tudo é perversão. Tem outras passagens que vão falar a mesma coisa aqui dentro do contexto da lei. A gente tem que entender que a relação homossexual, desde a criação, ela é condenada por Deus. Na lei, a lei de Deus, ela vai estabelecer algo que já era pecado, considerado pecado desde antes. Então muita gente vai pensar assim, não, porque a condenação dos homossexuais acontece na lei, mas a lei passou, a lei do Antigo Testamento. Agora estamos no Novo Testamento, a graça de Deus está aí, então não é mais pecado. Está errado esse pensamento. Esse pensamento ele está equivocado. Tudo bem, a lei já cumpriu seu propósito e tal, não importa como você interprete a lei. A questão toda é, a prática homossexual antes da lei, ela já era considerada pecado. Então, na lei, ela é pecado. E quando a gente chega no Novo Testamento, então, aqui no livro aqui vai falar dos profetas e tudo mais, eu vou avançar um pouco mais, tá? Eu vou avançar. Então, a gente vai para o Novo Testamento e a gente vai ver aqui que várias outras passagens do Novo Testamento vão condenar. No caso, eu já li Romanos, que está bem claro isso aí,
1 Coríntios 6, 9 e 10, porque a nossa lição aqui começa do 15, né? Mas tá bem claro lá, assim, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que procuram, vai lá, herdarão o reino de Deus. Então o versículo tá bem claro que a homossexualidade também é pecado e esses não vão herdar o reino de Deus. E mais na frente ele fala assim, alguns de vós éreis assim. Então Paulo está dizendo assim, alguns de vocês no passado foram assim. Então muitos de vocês tiveram práticas homossexuais e hoje vocês já foram transformados. Hoje vocês não têm mais. Vamos lá, Judas, né, chama a homossexualidade de relação sexual contra a natureza. Na sua carta, né, Judas declara que Deus julgou os anjos que pecaram, confinando-os em algemas eternas para o juízo do grande dia. E ele acrescenta, à semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Versículo 7 da carta de Judas. Então aqui está bem claro que elas foram destruídas porque praticaram imoralidades e relações sexuais contra a natureza, usando praticamente a mesma linguagem que Paulo usa em Romanos, contrário à natureza. Então não tem como dizer que a Bíblia concorda com o pecado da homossexualidade. Não, ela condena. Está de Gênesis a Apocalipse, essa condenação. Então nós temos vários outros argumentos que a gente pode usar para dizer que realmente é pecado. A homossexualidade não é natural, tá? Não é o natural do ser humano, tá? É homem e mulher. Tá? Nenhuma sociedade garante a homossexualidade um status, né, equivalente. Então, assim, no caso a gente pode usar vários outros argumentos. Os homossexuais, no caso, as pessoas que têm práticas homossexuais ou que têm essa ideia de gênero um pouco mais moderna, um pouco diferente, elas são pessoas, né, pessoas criadas por Deus, mas que são pecadores como qualquer um outro. Eu sou um pecador. O texto bíblico de Efésios, capítulo 2, está bem claro mesmo, porque vocês estavam mortos em delitos e pecados. Lá em Romanos 3, 23, se não me engano, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está bem claro, Romanos 3, ó, só para a gente ler aqui. Ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está bem claro isso, que todos nós somos pecadores. E talvez eu seja um pecador pior do que qualquer um que tem uma prática homossexual. Eu não estou colocando aqui o homossexual como um pecado, né? Alguém que tem um pecado maior, um pecado que tem que ser, né, condenado com mais castigo e tudo mais. Não. A gente tem que compreender que é um pecado como qualquer um outro pecado. Qualquer um outro pecado. E como pessoas que têm a natureza pecaminosa vão se render a essas tentações nessa área, né, no caso do pecado. Então essas pessoas, no caso, quem se rende a essas tentações, quem tem esses desejos e se rende ao ato homossexual em si, elas já estão pecando nessa área. Então é só mais um pecado. Algumas pessoas ficam preocupadas com a aprovação do casamento ou a união estável de pessoas do mesmo sexo. O STF aprovou, que absurdo. Olha, sinceramente, eu não vejo isso como um problema. Casamento e tal, união estável, ir no cartório, deixar tudo. Isso não, para Deus isso não influencia em nada. O problema é o ato em si. O ato em si é o pecado. Então, é um pecado como qualquer um outro pecado. E assim como eu preciso da graça de Deus na minha vida, da misericórdia de Deus na minha vida, qualquer outra pessoa precisa, o homossexual também. Então a graça de Deus está disponível para todos. A gente falou da questão da graça de Deus na lição anterior. Então está bem claro isso, que a graça de Deus, né, foi estendida para todos. Então quem quiser aceitar essa graça, pela fé em Cristo Jesus, alcança a salvação. Então no meu caso, eu ouvi o evangelho, Deus tocou no meu coração e eu me converti. Estou lutando contra o pecado, abandonando os meus pecados e me santificando cada vez mais. E isso pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer área. Então todas as pessoas vão ter alguma área específica de pecado. Então o homossexual é alguém que tem um pecado específico, ele pode abandonar esse pecado se ele crê em Cristo como Salvador e passar pela transformação, o novo nascimento.
olhando para o tópico 3.3, para a gente encerrar a aula, fala do pastoreio cristão e a prática homossexual. Então, assim, a gente não pode enxergar o homossexual como alguém inferior, fazer acepção de pessoas. A gente tem que olhar para ele com amor. Como uma pessoa como eu, que um dia foi alcançado, eu tenho que olhar para o homossexual assim, como alguém que eu estava na mesma posição que ele, condenado do mesmo jeito. E a graça de Deus me alcançou e pode alcançar ele também. No grupo do EBD em Foco, tem um irmão que acompanha o EBD em Foco e ele deu o testemunho dele lá, achei bem interessante. Ele era homossexual e ele tinha uma amiga, e essa amiga era filha do pastor. E ela falava de Jesus para ele. Então eles eram amigos. Olha só, a filha do pastor, amiga de um homossexual. Isso pode ser visto por muitas pessoas como algo ruim. Nossa, você é amigo de um homossexual. Então, assim, quando eu falei que eu tinha amigos homossexuais, o pessoal se escandalizou aqui na minha região. É um absurdo, como assim? Tu tá andando com homossexual? Que tipo de crente é você? Entende? E aí quando a gente vai para a Bíblia, lá em Mateus 9:10, Mateus 11:19, Lucas, Marcos, eu citei aqui, coloquei as passagens aqui, tá bem claro que Jesus comia com os pecadores, andava com os pecadores, e os fariseus criticavam isso. Os fariseus falavam assim, como assim? Né, vocês estão andando com pecador? Né, vamos ler a passagem? Vamos ler aqui, ó. Mateus 9:10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então, Jesus ele andava com quem não prestava, com as pessoas que viviam na prática do pecado. E os fariseus, que eram os religiosos, né, queriam se dar um de certinho, não, a gente não se mistura com esse povo e tudo mais, né? Por que o mestre de vocês está aí comendo com pecadores, com publicanos, só com a escória da sociedade? Jesus vai e explica para eles, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, esse irmão do EBD em Foco, que no caso participou do EBD em Foco, que deu seu testemunho lá, ele falou que o fato dele ter uma amizade com uma pessoa crente fez com que ele conhecesse mais de Jesus, foi para a igreja, se converteu, hoje ele é transformado. Hoje ele serve a Deus, é professor da EBD, é uma bênção na igreja. Mas ele foi alcançado por alguém que teve amor por ele, alguém que teve amizade com ele, que teve a compaixão, que pregou para ele, que andou com ele. Então, se nós menosprezarmos os homossexuais, se a gente menosprezar as pessoas que têm um pensamento um pouco divergente do nosso por causa das questões sexuais, questões de gênero, a gente não vai ganhar eles para Jesus. A gente não vai conseguir pregar o evangelho para essas pessoas. Elas não serão alcançadas. Então a igreja precisa evoluir. A igreja precisa evoluir nessa área para que o homossexual possa participar dos nossos cultos e se sentir confortável com isso. Se sentir confortável não no sentido de que ele não vai ouvir a palavra, o evangelho, que não é nesse sentido, tipo assim, ele vai para a igreja e não vamos falar do pecado em si. Não, a gente vai falar do pecado, mas que ele possa se sentir confortável no sentido de que ele vai lá ouvir a palavra de Deus. Ele vai lá ouvir Deus falar com ele. Ele vai lá ter uma conexão com Deus, porque quando ele toma a atitude de ir, já é Deus trabalhando no coração. Quando você ensina, você fala, você dá o testemunho, aos poucos Deus vai trabalhando no coração. Então tem que ter respeito, sim, tem que ter, mas a gente tem que falar do pecado. Da mesma forma que às vezes a gente anda com quem mente, a gente anda às vezes com quem bebe, a gente anda às vezes com pessoas que lá no trabalho elas fazem alguma coisa errada e todo mundo sabe disso. Então a gente anda com vários tipos de pecadores, mas aí a gente não quer andar com um homossexual. Tá errado isso aí. É fazer acepção de pessoas isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão da homofobia. Tá? Que a gente não pode achar que o homossexual tem que ser menosprezado, tem que ser... às vezes passa alguma notícia que alguém matou ou bateu um homossexual e o crente fica achando bom e bonito isso. Olha só, merece mesmo e tal. Não é assim. Deus não concorda com isso. O que aconteceu com os homossexuais no passado, perseguição, muitas vezes morte, muitas vezes espancamento e tudo mais, todo tipo de perversão que aconteceu, de perseguição, de opressão que aconteceu no passado e que muitas vezes a igreja apoiou, muitas vezes teve apoio da igreja, a gente tem que se arrepender disso, dos nossos pecados no passado. Deus não concordou com nada daquilo que aconteceu no passado com relação à opressão dos homossexuais. E não concorda hoje. Tá? Não concorda também hoje. Então a igreja ela tem que agir diferente. Ela tem que
parar para refletir um pouco sobre isso. Nós somos contra todo tipo de opressão. Nós somos contra a acepção de pessoas. Deus amou a todos, o evangelho é para todos. Então a gente tem que saber pregar, a gente tem que saber se aproximar, a gente precisa melhorar a nossa abordagem com relação ao evangelho para alcançar os homossexuais, porque eles também sabem que estão no pecado e querem ser transformados pelo evangelho. É claro que para isso a gente tem que apresentar Jesus, apresentar o evangelho. Por isso que a lição anterior falou da graça de Deus. É muito importante nós entendermos o que é a graça para que nós possamos pregar para qualquer pessoa. Amém? Bem, vou encerrar aqui a aula. Espero que tenha ficado claro aí o assunto, espero que você tenha compreendido. E qualquer dúvida é só deixar no comentário ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, estamos à sua disposição. Sabe que Deus tem um projeto na sua vida para que você possa ser, continuar sendo um professor de EBD. Se você chegou até o final dessa aula, é porque você realmente é um professor de EBD dedicado, que tem o interesse de ministrar uma aula de excelência. Eu quero agradecer a você por isso, que Deus abençoe grandemente sua vida e nós possamos estar participando mais vezes juntos das aulas da EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.